esse é o Salvoscast, que é o meu, o seu e o nosso podcast cristão. Hoje, Loves in the Air, o amor está no ar. Estamos aqui com o nosso tiozão Pedro. E aí? O tiozinho Matheus. E aí, pessoal? Nossa produção, a Becky. Olá, chicos. E o nosso convidado especial de hoje, ele que é o oficial dirigente do Corpo do Bosque, o Major Nelson. E como eu falei, o amor está no ar. Hoje há coraçõezinhos flutuando. Porque hoje nós vamos falar de crush. Vamos falar de ficar. Ok. Vamos falar de corte. Olha que, o que é isso aí? Ok. Ok. Ele é de ok. Não, além disso, eu quero te dizer uma coisa. Antes, desculpa, Lucas. A costume, a cultura de ficar existe só no Brasil, tá bom? Para o meu país não existe esse negócio. De passar por toda a cidade até você encontrar o amor da sua vida. Aqui o famoso, Não é assim, bagunçado. é passar o rodo. Não é assim, bagunçado. Tá bom, vamos continuar. Crush, ficar, corte, que é um negócio que a gente vai tentar entender. Não é corte, não, é corte. Não, não é corte. Corte é você pegar e... Entendeu? Tá bom. É corte. E namoro cristão. Então, hoje o nosso tema é romântico. Muito bem. Então, hashtag o amor está no ar. Hashtag o amor está no ar. Aproveita e anuncia a coelhinha, porque a Coelhinha romântica. Não, peraí. Ela só veio mascarada. Vamos deixar o Major Nelson contar qual é a da coelhinha. Bom, a coelhinha, a minha esposa, Major Ruth, está dando de presente para o programa. Essa coelhinha foi um presente que eu trouxe para Ruth em 1994, quando a gente ainda estava namorando. Eu tinha 2 anos, gente. Então esse bichinho aqui tem desde 94 até 2021. Tem história. Já tem uma história, né? Se a coelhinha é mais velha que você que está assistindo, posta aí nos comentários. Eu tinha 2 anos. Quantos anos você tinha? Eu? Mentira. Um milhão! Então não. Milhão. Por que quando eu falo ninguém acredita? Agora quando você fala, ninguém faz isso. Amigo, porque eu não era tia de acampamento. Ele tinha um monte. Olha, eu fui tio dele em acampamento. Viu? Mas depois você foi Nossa. tio de outras gerações. Isso daí tem que crescer. É isso aí, assim, a gente aprende, a gente faz Gente, que linda coelha. Então, a coelhinha aqui, porque o amor está no ar, mandada pela Major Ruth. Oficiais, vocês também podem mandar brinquedinhos, tá? Não são só os jovens. Tá ficando recheada a nossa estante de brinquedos, tá ficando Olha muito isso. linda. Começando a ficar sem Hã? espaço. E veio Tá também o ficando da cachorrinho. hora, tá ficando O cachorrinho que tá aqui da hora, na orelha da coelha. Isso. Em nome das crianças, adolescentes e jovens do bosque, é isso? Isso. Não? Muito bem, como do que bosque legal. firme. A coelha tá até usando a máscara do Salvoscast. Muito legal essa coelha, hein? Não se esqueça de colocar aí, olha, eu quero comprar uma. Aí o pessoal responde pra você depois, tá bom? Legal. Propagantes. E É assim? a alma do negócio. E assim, já que o amor está no ar, o amor eleva a temperatura eleva e a gente joga outra. E aí, já que a temperatura sobe, a gente joga o convidado na fornalha. Acho justo. Acho Pra justo. começar, Major Nelson diz... Bom, a gente sabe que crush, né? É a palavra que a galera usa pra paixão, Sim. né? Tô apaixonado, é um crush. Então assim, crush é uma coisa certa? Pode ter crush? Olha, eu não lembro muito de crush, a não ser na infância, quando era uma bebida. Era igual a Fanta de hoje. Era uma bebida à base de laranja e era concorrente da 7-Up, da Pepsi e da Coca-Cola. Vendia em latinha, né? E aqui eu sou do tempo que a garrafa era de vidro. Eita! Pedro já sabia, porque ele engarrafava A intenção é que o nome crush pegasse e se tornasse algo popular, assim como até hoje ninguém precisa perguntar em lugar nenhum do mundo
eu quero uma Coca-Cola, e a pessoa não vai perguntar o que é isso. Né? Então, eu creio que a ideia do crush é a mesma coisa, que todo mundo entenda, mas eu tenho a impressão de que nem todo mundo compreende o termo em si. Pelo que eu assisti um pouquinho só de vídeos, eu entendo que ele é mais do que paixão, ele é mais abrangente, ele implica em a gente ter interesse por outra pessoa. Agora, eu gostaria de lembrar primeiro que quando a gente começa a se interessar por outras pessoas, quando a gente começa a pensar na nossa vida sentimental, quando a gente, depende da menina, com 9 anos ela já está pensando nisso. O menino, ele é... Oh, Jesus, né? A minha tá com 8. A sua já tá a minha tá com 8. A minha já tá com 10. Depende da pessoa. Alguns meninos vão pensar e levar isso a sério só depois dos 15. Outros vão pensar, se preocupar aos 13. Depende muito do desenvolvimento de cada pessoa. E não significa que não estar interessado, que a pessoa está atrasada ou que ela seja imatura. Mas nós estamos dizendo aqui que esse interesse pelas pessoas é natural. É natural. Então nós aqui não estamos aqui para descer a lenha. A gente não está aqui para dizer que, olha, isso é perigoso. Não. A gente está dizendo aqui que faz parte do crescimento de todos nós. E todos nós aqui já ficamos com um crush de alguém. Esse menino feioso aqui do meu lado, ele se apaixona pela minha prima. Eu ia falar que era pela professora. Verdade, não é? Não é? É, né? Aquela menina lá foi fazer uma viagem missionária e voltou encantada por um rapaz que mora Eita! Vai fogo, meu amor! Produção, por favor, um copo d'água. O que eu tenho que aguentar. Esse menino aqui é filho de oficiais. Viajou pra cá, viajou pra lá. Até que chegou num lugar que a menina se encantou por ele. Ela veio perguntar se ela não ia namorar com ele. Olha o crush. Viu? Que você vai. Agora veja bem, a gente precisa lembrar que tudo isso faz parte de um processo de crescimento nosso. Não é porque a menina de 12 anos ficou apaixonada por alguém que ela vai se casar. Não é um pulo desse tamanho. Né? Em outras culturas, inclusive, hoje em dia, né? A gente está em que dia? 28 de... Agosto. Mas não fala nada não, a gente o vídeo não vai no ar. Eu sei, não vai no mesmo dia, mas nós estamos em agosto de 2021. Sim, mas mesmo então, pessoal, nós estamos falando do passado. O vídeo vai ser publicado em outra data, mas o que eu estou querendo dizer é que hoje tem sim pessoas que com 12, 13 anos já estão casadas. Né? Nós estamos falando aqui da nossa cultura, estamos falando no Brasil, a Becky acabou de falar no começo do programa que na Bolívia não tem crush. Não, crush temos, mas assim, sim, mas negócio não de ficar. De ficar não existe. Então, existe. Nós estamos falando aqui de país vizinho nosso. Tá? Então, nós estamos tratando daqueles ouvintes que estão dentro da cultura, pelo menos brasileira. Nos Estados Unidos, por exemplo, se for traduzir o programa, não sei se vai caber. Né? O que é interessante é que a pessoa encare isso como parte do seu processo natural de crescimento. Que ela se interessar por alguém, a menina achar que o camarada é um gatinho, o menino achar que a menina é bonita, que ela é interessante, que ela é alegre, que é gostoso estar com outra pessoa. Gente, isso é saudável. Isso é muito gostoso. Faz parte. É muito bom a gente estar com pessoas por quem a gente nutre admiração, nutre interesse, nutre estima. É gostoso estar com as outras pessoas. É claro que existe um ingrediente prévio aí no caso que é de admiração. E em muitos desses casos haverá a questão de gostar um do outro no sentido de ser amigo. E só isso. Muitas vezes vai ter só isso. Outras vezes não, vai ter já a admiração e a amizade já com vistas a algo mais sério. Mas ela normalmente nasce de alguma coisa mais simples. É um interesse, né? Para evitar que aconteça igual um amigo meu, né? Meu amigo de igreja pentecostal foi para uma igreja e
de repente chegaram para a esposa dele, e a pessoa chegou com uma profecia e falou: o Senhor me mostrou que você tem que casar comigo, para a esposa dele. Aí ela falou: tá bom, conversa com meu marido, porque o casal é tão diferente que parece que era uma equipe de aconselhamento matrimonial, mas que não eram casados. E aí a resposta dele foi essa, né? Conversa com meu marido. Eita lá. Né? A pessoa se interessou, se entusiasmou, né? Agora veja Bem bem. no meio dos peitos. Agora veja bem, tudo isso envolve algumas coisas muito sérias. Primeiro, se eu estiver falando demais, me corta, tá? Mas vai envolver a questão do caráter. Porque você pode admirar eu como rapaz, né? Posso admirar aquela menina, posso admirar aquela outra. Eu estou falando admirar não de ficar com os olhos cheios de desejo, né, sensual. Estou dizendo, é tão bom estar com aquela pessoa, com aquela outra, é gostoso estar, né, junto, ter amizade, né, e saber ser honesto, não misturar as coisas, né, é muito bom. No entanto, isso é parte do desenvolvimento do nosso caráter. Outra coisa que as pessoas ficam inculcadas, desculpa o vocabulário muito antigo, né? Só os antigos entenderão. A pessoa, Não é, Mateus? a pessoa fica ansiosa e fica preocupada, é porque tem a ver com a autoestima. Quando a pessoa se interessa e ela quer dar um passo além, ela pergunta para si mesma, não sei quantas vezes, porque ela tem o medo da rejeição. Passa pela questão da aceitação da pessoa. E se fulano me disser não? É a pessoa para quem eu dei a coelhinha. Disse não no começo. Quando eu perguntei em setembro de 1990 se ela aceitaria namorar comigo no metrô, ela estava dentro e eu fora do metrô. Né? Aí ela só esperou a porta fechar. Aí não, foi pior. Ela disse não e a porta fechou na minha cara. Gente, isso dá cena de filme. Né? Então, assim, né? O medo da rejeição, eu levei mais 2 meses pra me recuperar. Bombonzinho, de novo. Só que assim, dessa vez nós dois estávamos dentro do metrô. Aí Foi esperto, Maria. Agora não é Tu vai fugir, vai descer daqui. Uma porta nos vai separar. Então, o crush, se é esse interesse pela outra pessoa, né? Ele tem que ser exercido de maneira honesta e de maneira que não ofenda, nem cause enganação para outra pessoa, né? Certo. A Bíblia diz que a gente não pode defraudar o outro. E defraudar o outro é você insinuar alguma coisa que não pode ser satisfeita de modo lícito. Vou repetir. Defraudar o outro é você incitar o outro a desejar alguma coisa que não pode ser satisfeita de maneira lícita, de maneira correta. Sabe quando tem 2 casais e a mulher do um fica dando piscadela pro marido da outra no filme? Isso aí é defraudar. Sabe aquele diretor de jovens lá da igreja que é namorado ou noivo, e ele, quando vai dirigir o louvor, fica só olhando para uma gatinha nova que chegou lá na igreja, e ele dá umas piscadelas para ela, como se tivesse caído um cisco diferente, que é só na direção dela. Mas caiu, né? Assim. Então, é isso que a gente está dizendo. Não pode chegar ao ponto de você causar dano, de você machucar, ferir a outra pessoa. Assim, enquanto o senhor estava falando, me veio uma questão aqui que sempre falaram isso pra mim, e aí como o senhor tá aqui, eu vou ter que perguntar. É possível um rapaz ter uma amizade com uma menina? Ou não? Menino não tem amizade com menina. Menino. Tu ia perguntar essa? Não. Porque a gente teve uma. Faz muito tempo atrás, a gente teve uma pequena. O debate? Debate. Compartilhamos ideias com o Matheus sobre esta pergunta. Eu não estava aqui? Não, você não foi aqui. Glória, vamos falar que eu tô aqui fazendo. Não. Faz a pergunta que depois eu vou falar. Eu vou lançar a braba aqui. Não,
Não, então é na sua opinião, né? Porque assim, o que acontecia muitas vezes, eu me sentia da certa maneira. O problema não é nem o que você está fazendo, é mais do jeito que as outras pessoas estão olhando. Porque assim, não, você não pode ir pra escola junto, porque não. A pessoa não pode ir na sua casa, ou você ir na casa da pessoa, só porque ela é de um sexo oposto. Então assim, o menino pode ter, ou é fake news, uma coisa, menino e menina pode ter amizade ou não? Não existe. Não existe amizade entre menino e menino. Olha, eu acho que milhares das pessoas que vão assistir o vídeo vão dizer pra você, perfeitamente plausível. Sim ou não? Minha experiência. Sim ou não? Corre o risco de essa amizade se desenvolver em alguma coisa a mais? É claro que corre. Né? E se as duas pessoas não têm impedimento nenhum, pode chegar a namorar, noivar e casar? Pode! Agora, pode continuar só amigo? Também pode. Sim. Não tem problema nenhum. E na sua concepção, Major, o senhor acha que nessa tipo de amizade, por mais que fique numa amizade, nunca passou na cabeça ou do menino ou da menina de ter algo a mais? Eu participava de um grupo. Olha só, aqui, olha aqui, eu participava de um grupo em que a gente orava junto. Era um grupo de oração, só com jovens. E uma das coisas primeiras que a gente prometeu foi isso: que se a gente começasse a sentir algo diferente, nós seríamos transparentes. Né? Eu tinha uma amiga, né? Ela agora mora longe, tem a família dela, mas na época a gente era muito amigo, e o pai dela, também oficial do Exército de Salvação, ele perguntava: por que você não pode gostar do Nelson? Ele queria, né? Mas nunca, né? Não que não tivesse passado na minha mente. Sim. Eu me perguntei, por que eu não consigo gostar dela? Ela é tão legal, ela é minha amiga há tantos anos, a gente cresceu junto. Sim. Mas eu nunca realmente... Com outros olhares. Não apareceu isso, gente. Existe. Não, mas é um olhar de amigo. Não, mas existe. Sim. Não, eu sei que existe, mas... Não, porque, por exemplo... A probabilidade... Não, porque eu sou muito amiga do teu irmão. Sim. E a gente é amigo. E ele tem a namorada, e eu tenho meu namorado. E eu não enxergo o João de outro jeito, a não ser que seja com o meu irmão. Sim. E não existia a possibilide no futuro. Tá vendo o que eu disse? O problema não é na pessoa aqui, é nas pessoas de fora que ficam observando. Agora, tem uma coisa. Se essa amizade, que é legal, afeta a sua relação com alguém com quem você está comprometido, isso vocês têm que resolver. Eu não vou dar solução aqui, né? Mas certo? Porque aí complica, mas se você fica muito amigo de alguém. Mas se, eu vou dar um exemplo, Pedro. Você escolhe, ou eu sou amiga. Exatamente. Pode ter esse caso, mas também pode ter o caso do... não, beleza, de boa, eu compreendo perfeitamente. No meu caso, a ex-dona desse coelhinho aqui, a minha esposa... porque agora ela deu, a esposa... Não vai levar pra casa, Becky. Por que não? Porque é pra ficar aqui, Becky. Tá bom. Devolve, por favor. Eu vou abraçar ele durante o programa, né? Quando a gente se casou, eu não ia falar de casamento, mas isso é legal. A minha esposa soube adotar os meus amigos. Isso é muito minha esposa é filha de missionários japoneses. Ela é filha de pai e mãe, que são os únicos cristãos na família. Vieram do Japão para cá, então são só ela, a irmã dela, o pai e a mãe. E acabou a família. Sim. Então quando ela entrou na família Wakai, da família Wakai tem, eu não sei quantos primos. Só para dar um exemplo. Visto as estrelas do céu, então família, você. Agora veja. Sabe os campos de flores? A família Wakai. Areia na praia de Santos. Então, o que acontece? É muito legal porque, apesar de ela não ter família, ela cultivou bons amigos a vida inteira.
Sim. Foi na faculdade, foi na escola, na escolinha que pertence à igreja japonesa, onde os pais são os pastores, né? E ela soube trazer esses amigos para o nosso casamento. E ela soube também ser acolhida pela família, grande que seja, mas ela soube, né? Tanto que ela trata todo mundo sem diferença nenhuma e acolhe primo, é tudo primo para ela. Sinto que depende muito também, né? A confiança que você deposita em teu parceiro, não se chama pareja, se diz... Seu par. Seu par, a confiança Parceiro. a parceiro que você deposita para que a pessoa possa aceitar teus amigos, né? Se você não dá motivos e se lógico, se você está com alguém, evita no máximo dos máximos ficar sozinho muito tempo com outra pessoa. Você tem amigos, sai em grupo, sempre procura sair em grupo e se não der, meu Deus. Se não der, a pessoa que está chegando na tua vida, tua namorada, teu par, tem que ter a maturidade suficiente para entender que você teve uma vida antes da pessoa chegar. Você tem uma mochila. E naquela vida que você tem família, amigos, a melhor amiga, melhor amigo, pessoas que são muito chegadas a você e a pessoa a verdade é que ela está chegando a complementar teu círculo. Isso. Não está chegando para excluir. A ser teu círculo. Acho que a gente tem um problema aí, porque algumas pessoas começam o crush, ou namoro, ou ficar até, né? Por carência. Agora, eu tive a oportunidade de tentar ajudar uma pessoa carente. E eu descobri que a pessoa me sugou e me drenou emocionalmente. Né? Então, isso é muito complicado, tá? Então, algumas pessoas vão dizer, eu não tenho compromisso, eu estou livre, estou sendo honesto, então eu posso ter um crush, ou posso ficar, ou posso namorar, mas a outra pessoa, na verdade, está namorando por carência. E ela espera que você seja o suprimento. Gente, ela liga para você o dia inteiro, o dia inteiro, de minuto em minuto, de hora em hora, não deixa você dormir. Você tem que pensar só nela, você não pode mais cuidar dos seus afazeres de trabalho, de estudo, de família. Quer dizer, a pessoa absorve você. Então, essa é uma outra coisa. Que é desequilibrada e é perigosa quando a pessoa exige de você o suprimento de uma carência que você nunca vai suprir. Tem gente que pega só nessa questão de ultrapassar os limites físicos, de tocar, de abraçar, de agarrar, de fazer carícias, mas existe um outro problema de drenagem emocional. E existe o problema do abuso emocional. Tá? Não é porque está namorando, foi pedir direitinho para o pai, a mãe da moça, ou porque foi apresentado para os seus pais, coisa parecida, que isso abre a permissão para que você destrua a vida emocional da outra pessoa. Ou você absorva, ou você se torne um déspota em cima dos sentimentos da outra pessoa. Desculpa, é que eu queria fechar com isso. Tranquilo, faz parte. Pode fazer a pergunta. Duas perguntas. Primeiro, crush e amor são a mesma coisa? E segundo, tem alguma base bíblica, algum texto bíblico que ajuda a gente a separar crush de amor? Eu acho que tem mais uma terceira palavra que tem que entrar, que é paixão. Paixão, né? Então, vamos lá. Crush, pelo que eu entendi. Ele quase fez um crush no chão, hein? Falou em crush, o coração chega palpitou. Fala da madrinha, fala da madrinha. É muito amor, gente. Nós estamos falando de 3 realidades. O crush é real. O interesse por outra pessoa é algo real? É. A paixão por outra pessoa é algo real? É. E o amor por outra pessoa também é uma realidade. Então nós não estamos falando aqui de questões hipotéticas. Nós estamos falando de questões reais. Alguém pode ficar interessado, por exemplo, o rapaz pode ficar interessado, pode ficar com crush por 3 meninas ao mesmo tempo? Pode acontecer. Pode. Assim como a menina pode ficar interessada em mais do que um rapaz. Interesse é uma coisa.
Tá? É uma coisa que ela nem manifestou às vezes. Tanto que num desses vídeos eu falei, como é que você chega ao fim do crush? Né? Como se tivesse que chegar no fim, obrigatoriamente chegar no fim, para se declarar para cada um que ficou interessado. Não é assim. Né? Essa honestidade para com o outro implica em você trabalhar um pouquinho em você mesmo. E quando você admira outra pessoa, você tem que dar um tempinho. A gente diz entre os oficiais, né, assim, olha, quando você for a qualquer nomeação, não finja nada. Porque depois de passado algum tempo vivendo ao seu lado, as pessoas vão descobrir quem você é. Sim. Né? Então não adianta fingir quem você é. Não adianta usar uma máscara. Às vezes a pessoa canta muito bem, toca muito bem, prega muito bem, ora muito bem, fala muito bem, mas aquilo lá não corresponde ao que ele é. Quando você vai na casa dele e vê ele falando com a mãe dele, você fala assim, é o mesmo? Quando você entra no quarto da pessoa, você fala assim, é a mesma pessoa? Quando vê a pessoa se relacionando com uma irmã mais nova ou com um irmão mais velho, e o jeito de tratar a pessoa, você fala assim, opa, acho que lá não está batendo com cá. Né? Então o crush é importante, né? É nisso que você vai permitir-se. Você vai se permitir não necessariamente aproximar-se, mas pelo menos observar. Começar a conhecer, vai chegar na pessoa, vai conversar, vai estar com outras pessoas juntas no mesmo ambiente, ver como as pessoas se relacionam. Porque muitas vezes as pessoas ficam interessadas ou têm um crush na parte física da pessoa. Ai, nossa, olha, ele é muito lindo, né? Mas quando você chega aí... Falou, Sansão. Quando você chega... Falou maromba. E conhece a pessoa, você se dá conta no final que a pessoa não tem afinidade nenhuma com você. Não tem tema de conversação. Tava aqui, ó, todo... Gente, não tem tema de conversação, não segue os mesmos princípios, os mesmos valores que você, não tem a mesma ideia, não tem a mesma linha de pensamento, de, por exemplo... eu não vou expor minha vida, Então, por exemplo, eu faço assim. Eu não vou expor minha vida. Tem pessoas que, por exemplo, às vezes você fica interessado em alguém e a pessoa não quer as mesmas coisas que você. Mas os opostos se atraem? Quer? Os opostos se atraem e total. Só que quando os opostos se atraem, aí você tem que ter numa balança quanto você está disposto a investir? Quanto você está disposto a posso dar um exemplo? Eu vou expor a minha vida. Polêmica! Eu participava de um grupo que foi uma bênção na minha vida e até hoje ajudou a firmar a minha vida espiritual, um grupo de oração na universidade. E veio uma menina do último ano do ensino médio, porque ela precisava de suporte e o pessoal trouxe. Olha o Godzilla. Né? O Godzilla chegando próximo. Então eu me interessei por ela, mas à medida em que a gente caminhou junto, o plano de vida que ela tinha não tinha nada a ver com o meu. Eu a trouxe para conhecer o Exército de Salvação, as nossas instituições, nosso estilo de vida, até o dia em que ela falou na porta da casa dela assim, eu não estou disposta a abrir mão dos meus pequenos luxos. Ela não disse com essas palavras, mas é uma casa muito bonita, uma propriedade num bairro muito nobre, uma família com muitas posses, e ela não estava disposta a seguir o chamado que eu tinha. Então eu abri mão. Não foi falta de interesse, nós dois estávamos livres, desimpedidos, não tinha nenhum impedimento. Mas quando a gente caminhou junto, a gente descobriu que não dava certo. Mas não significa que a pessoa ia ser ruim, simplesmente não teve afinidade. Exatamente. Mas então a gente tem que dar tempo ao tempo. Eu estava olhando um desses programas do YouTube, falando sobre crush, dizendo que a gente tem que orar e pedir para Deus ir lá e pedir a pessoa em namoro ou coisa parecida. Que nem a menina que o cara falou que ia casar e ela falou, vai lá falar com o meu esposo. Então, eu quero lembrar de uma coisa, olha.
que quando a gente pensa em qualquer circunstância séria da gente na vida como cristão, a gente tem sim que orar, Sim. tem que ver se está de acordo com a palavra de Deus, tem que pensar nas circunstâncias, porque tem circunstâncias como desse casado aí. Ela já era casada, como é que o cara queria dizer que Deus deu uma inspiração de profecia que era pra ele casar com ela? Não dá. Tô sentindo aqui. Não precisa botar com Algumas circunstâncias vão dizer que não dá. Estou sentindo uma treta. Agora, veja bem, quando são decisões sérias, e isso não é só sobre a vida sentimental, a gente tem um grupo, e eu espero que você que está ouvindo aí tenha um grupo. Se você não tem, que você peça a Deus e construa o seu grupo de confiança. De pessoas, algumas da mesma idade, algumas mais velhas do que você, com quem você possa conversar. Olha, estou pensando em seguir essa faculdade, o que você acha? Olha, estou pensando em namorar pessoa fulano de tal. O que você acha? Apoia, né? Olha, eu recebi uma proposta de emprego assim e outra assim. Porque não é só com a vida sentimental. Às vezes, quando vem proposta de emprego, vem 2, 3 de uma vez. Você fica em jejum 2 anos, 3 anos. Sem nada. Você fica chupando o osso seco, né? Esperando o emprego e não vem. Depois, quando chega 2, 3. Chega de um monte. Tá no osso, depois vem aquela Não, picanha. vem 3. Vem a picanha, vem a picanha, vem a alcatra e ainda vem um longo. O filé mignon. Filé mignon. Aí além da oração, né, que a gente quer honrar a Deus, a gente também tem que ter pessoas que não vão dizer, você tem que fazer isso. Não é isso. Eu quero, posso usar aqui o espaço? Eu quero dizer aqui que a gente tem que tomar muito cuidado com o abuso espiritual que se pratica em algumas igrejas, em que é o pastor ou a dita autoridade espiritual profética que tem, ele vai determinar com quem que você casa, com quem você não pode casar. Gente, não siga isso, tá bom? Muito cuidado com isso. É claro que a Bíblia tem alguns parâmetros, né? Não vos ponhais sob julgo desigual. Claro. Né? No meu caso, eu disse bem, a menina era crente, mas ela não tinha o mesmo chamado que eu. Era julgo desigual. Né? Quanto mais a Bíblia fala que não tem comunhão entre o crente e aquela pessoa que é incrédula. Aquela que é desobediente a Deus. Aquela que não quer servir a Deus. Tá? Ou seja, aí você já respondeu. Não pode namorar com quem não é cristão. Bom, o Exército de Salvação não tem regulamento. Tá? Algumas igrejas têm. Que seja bom, tá? Algumas igrejas têm regulamento, algumas igrejas proíbem, e quando a pessoa namora alguém de fora da igreja, ela fica suspensa de todas as atividades, tá certo? Em algumas igrejas assim. No Exército a gente não faz isso. No entanto, a pessoa precisa estar consciente de que mais tarde esse tipo de coisa vai trazer algum conflito, seja no próprio casamento e, se Deus permitir, terem filhos, com os filhos e alguma coisa parecida. Vai acontecer no futuro, tá? Por exemplo, nós temos uns amigos que eles começaram a namorar, não iam no exército e eles iam a outra igreja. E o pastor falou assim, se vocês vão começar a namorar, perfeito, né? Chegam, apresentam, pastor, queríamos saber se podemos namorar. Desde já, eu não estou de acordo com isso, de você ter que perguntar para outra pessoa que não é teu pai e tua mãe. Obrigado. Se você pode perguntar, entende? Se você pode namorar, tudo bem. Abuso espiritual, não? Aí, não, calma, o negócio começou mais tenso quando o pastor falou, tudo bem, vocês querem namorar, perfeito, mas vocês não podem, eu vou dar minha bênção, mas vocês não podem falar por 2 meses, não podem ter contato nenhum, não podem se sentar junto na igreja. E se é de Deus, Deus confirmará de 2 meses de jejum e de oração se vocês vão estar juntos. Conclusão, o que aconteceu? Meus amigos namoravam escondido, foi pior do que poderia ter sido, eles não acabaram bem. E eu falei, gente, assim, eu sinto que quando você vai ter, você pode ter crush, né, gostar de várias pessoas, mas quando você vai entablar um relacionamento com alguém, você tem que ter, ponto número 1, responsabilidade emocional com sua pessoa, para você ter responsabilidade emocional com a pessoa que você quer namorar. 2,
você tem que conhecer a pessoa e o relacionamento é de dois, não é de você, a pessoa e a igreja inteira. Isso não existe. Número 3, você tem que chegar nas... Eu sei que eu não sou a convidada, mas vamos lá. Número 3, você tem que chegar e falar com seus pais e falar, oh pai, eu tô gostando de tal pessoa, não é também assim, eu não sei quem a pessoa é, eu vou namorar sem pedir permissão para meus pais e bora lá na frente que continua. E a pior coisa eu sinto assim, que você namorar escondido. Você como pai, você gostou dessas 3 etapas? Você trocaria alguma ordem? Eu evoco a quinta emenda. Vai que a veja o vídeo e depois ela usa suas palavras contra você, né? Ficou até Eu, enquanto oficial, eu penso talvez um pouco diferente. Eu acho sim que à medida em que a pessoa é ativa na nossa igreja e o oficial é o responsável pela sua vida espiritual, então ele deva ser consultado sim, e ele deva ser informado, porque uma das coisas que deve acontecer no relacionamento é a comunidade da fé abraçar e apoiar o relacionamento, né? Acompanhar, porque veja bem... Não mandar, né? Não, nem pressão. Tá, mas eu estou dizendo, tem uma parte que é apoio. Você já imaginou se a Rebeca traz o Aaron pra cá e a igreja dá uma gelada nele? Congela ele. Aaron. Aaron? Vocês não sabiam? Corta isso aí, tá, Joel? Tá? Ele não sabia o nome do não. Ele Jesus na vida. Desculpa. Não. Então acho que pausa, aproveita e faz uma declaração de amor pra ele. Oh meu Deus! Declarações de amor, declaração de amor agora. Por favor, produção! Tá me chamando ali fora? Vamos falar sério, ele nem fala português. Não pode falar em espanhol. Grava-lo. É que fica bonitinho, oh meu Deus! Dile em espanhol agora. Ai. Ó, produção, coloca o coraçãozinho aqui assim, ó. Coloca o coraçãozinho. Chega, isso ela vai fazer em privado. Graças por respeitar. Mas é assim. Tá vendo? Eu nunca mais vamos convidar os oficiais dirigentes. O abuso. Depois você edita se quiser. Amor, eu te amo. Abuso. Eu te amo, amor. Esse abuso pode vir tanto da pessoa, da autoridade espiritual, daquela pessoa que se coloca como autoridade espiritual, como da parte da própria comunidade. Né? Então, o papel da comunidade é acolher. Né? E isso, eu acredito, se são de comunidades distintas, o casal tem que aprender a ser uma ponte. Claro que provavelmente depois de casados vai ter que escolher uma das comunidades, se são comunidades diferentes, ou até vai para uma terceira, né, quando se muda de cidade ou de bairro. Né? No entanto, mais uma vez eu digo, deve haver uma formação de uma ponte aí. Sim, não, mas o que me referia é que eu entendo que a sua posição, e estou totalmente de acordo em que a igreja tem que abraçar e acompanhar. Mas eu sinto realmente que existe uma diferença enorme entre abraçar e acompanhar e se sentir parte e dono do relacionamento. Aí é invasão, né? Então, quando, por exemplo, desde que... Eu vou expor minha vida, não vai. Olha pra lá, ó. Desde que o Major soube que eu estava namorando, ele soube, eu não pedi permissão, rebelde, bom. Então, o Major... Mas você não estava consolidando, porque assim... Não, mas assim, o Major sempre, por exemplo, pergunta, sabe? E ora pela gente e tal. E eu sinto que um acompanhamento pastoral desse tipo é muito bom. Aí você fala com seus amigos da igreja, e eu sei que se eu trazer algum dia o Aaron no meu corpo, ele não vai sentir aqui essa gelada assim de ignorar o cara, sabe? A pessoa. Porque você leva um acompanhamento. E aí é o que eu falei, gente, não namora escondido. Por quê? Porque quando você namora em liberdade, dentro do que a liberdade de um relacionamento permitido, cristãomente falando,
é bom. Por quê? Porque você não tem que se esconder de ninguém. Você pode ser livre de caminhar da mão com alguma pessoa, chegar a um lugar público e sentir o acompanhamento do seu oficial. Agora, existe, lógico, que se todo mundo te grita que não é pra você, não é bom, nananá, e mesmo assim, aí você quer namorar escondido, provavelmente você vai dar ruim no futuro. Mas não quer dizer que, eu vou de novo, não quer dizer que o fato de que teu pastor acompanhe teu namoro significa que teu pastor é dono do teu namoro e tem uma autoridade em cima. Não. Né? Porque namorar escondido dá ruim, sim. Tá, eu não respondi a pergunta inteira. É como eu falei, o crush é uma realidade, então você se interessar por alguém é real. A paixão é uma realidade, também é real. A questão é que, e o amor também, a questão é você entender um pouquinho e você saber lidar com as três coisas diferentes. Né? Paixão é real? É muito real. E quando você está apaixonado, você sabe que está. O pior é quando você se apaixona e você é rejeitado, né? Aí já é feio, né? Mas foi muito, né, Matheus? Mas não é o pior. Foi muito, né? Mas não é o pior dos problemas, né? A paixão ocorre para qualquer pessoa, tá? Ela pode ser alguém solteiro, desimpedido. A paixão pode ocorrer em alguém solteiro, mas comprometido e se apaixona por outro. Pode acontecer a paixão para alguém que já está noivo, já está prometido para casamento e se apaixona por uma outra pessoa. Pode acontecer de estar casado e se apaixonar por uma outra pessoa. A Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. Então, quando a gente está apaixonado, aquele sentimento rouba o nosso coração da gente mesmo. A gente fica dominado por aquilo. Agora, o problema da paixão é esse. Do jeito que ele vem, ele vai. Não vai embora tão cedo, não. Tem paixões que duram anos, mas são paixão. Amor é outra coisa. Veja bem, eu faço parte fiz parte, né, durante alguns anos e continuo fazendo de outra maneira, de um grupo de mentoreamento de pastores. E um dos nossos mentores que falavam sobre família dizia isso: pastores, muito cuidado, porque com certeza em algum momento da vida de vocês vão se sentir apaixonados por alguém diferente do seu cônjuge. Algumas pessoas vão dizer, não tem jeito. E aí ele já está com quase 80 anos, né? Hoje ele, se falar de perder a esposa, que também está ficando idosa, né? Ele chora só de pensar em perder a esposa. Mas ele foi fazer um curso fora do país. Eu não estou falando de mim mesmo, estou falando desse irmão, né? E ele se apaixonou por outra pessoa. Só que o que ele fez? Ele não demonstrou, ele não chegou perto, ele evitou e a paixão foi embora. Uma coisa é a paixão. É muito interessante que quando a gente fala da paixão de Cristo, paixão na Bíblia, então, para o evento bíblico da paixão de Cristo é o quê? É o sofrimento e a morte, no linguajar que a gente usa. Então, a paixão é uma realidade, mas ela não pode ser nosso guia. Tem que tomar muito cuidado, porque eu gosto muito, aqui eu vou fazer uma citação, gosto muito dos rabinos judeus antigos. Eles falam que existem 3 tipos de casamento. E aqui, antes do casamento, para nós, tem toda a corte, tem o crush, a corte, o namoro e o noivado, né? Então eles falam assim, tem o casamento por paixão. E os filhos destes serão rebeldes. Porque quando passar a paixão, para o casal que casa por paixão, vai sobrar o quê? Briga, desconfiança, discórdia, ameaça de que vai embora, porque não gosta mais, não sente mais a mesma paixão, aquilo que eu não sinto mais o mesmo por você. Então acabou com o casamento deles e os filhos vão estar acabados nessa guerra. Se você quer ver crianças mais inseguras, são aquelas crianças que têm que ouvir papai e mamãe brigando o tempo todo e ameaçando-se um ao outro de que você não é leal,
eu não sinto mais a mesma coisa, que eu acho que é melhor sem você, acho que eu vou embora, vou deixar você. Então, esses filhos vão crescer nesse ambiente em que se casaram movidos pela paixão, a paixão foi embora e aí não tem mais nada em comum entre eles. E eles não construíram, nem querem construir. O segundo tipo de casamento que os rabinos falam é o casamento por interesse. O segundo tipo de questão que os rabinos colocam é quando você se casa por interesse. Interesse? Porque a outra pessoa tem posição, tem família, tem nome, tem dinheiro, tem fortuna. Casamento arranjado. Só que você sabe, né? Dinheiro vem, dinheiro vai. Já foi? Vem, Esse aqui no meu posição caso não é. vai. Aqui, ó, já foi. Nunca veio. Então, Nunca foi interesse, não gente. sustenta casamento. Não, algumas meninas querem estabilidade financeira. Casa com um camarada que vai dar estabilidade para ela. É o que ela quer. Para ela e para os filhos. E se separar, paga a pensão, acabou. Né? Infelizmente. Tá? Agora, existe um terceiro tipo de casamento para os rabinos, que é aquele casamento que é feito no Senhor, que honra a Deus. Eu não estou dizendo aqui, eu namorei mais do que uma vez, tá? Graças a Deus, Deus me trouxe a Ruth, né? Mas namorou. quando você passa do crush, né? Quando você começa a se interessar por alguém, admira, há um tipo de correspondência e a relação de namoro é uma relação que é lícita, né? Não tem nenhum impedimento, tá tudo bem. Começa o namoro, mas não é porque o namoro é cristão que tem que acabar em casamento. Lá no Oriente não é assim. Papai mandou a menina de 13 anos se casar, ela casa. E é assim. Aqui nós temos na cultura ocidental, a gente tem a liberdade por causa da questão do direito individual aí. Então não é o papai e a mamãe que escolhem na maior parte das vezes, tá? Em algumas famílias mesmo no Brasil a coisa é diferente, né? Mas a gente sabe que a pessoa tem o direito de dizer sim ou não. Então isso é muito importante, tá? Não pode entrar numa relação porque está carente. Não, porque a outra pessoa não é um tampão, uma rolha, entendeu? De carência. Isso é desonesto. A gente sabe, eu tô tão sozinho, tão solitário, eu sei que fulano dá um... dá a entender que gosta de mim, então eu vou namorar enquanto não aparece a pessoa certa. Às vezes é a pressão dos amigos, né? Ai, você nunca tem namorada, você não fica com ninguém, você não sei o quê, e aí a pessoa, acredita que está sozinha. Eu me sentia muito só, né? Chegava no inverno, né? Eu trabalhava no centro de São Paulo, não é isso. Eu saía do serviço para ir para a faculdade, eu saía do serviço para ir para a faculdade, pegava o ônibus, né? O ônibus elétrico ainda... passando aqueles bairros gostosos, né, de Higienópolis, assim. Aí vinha sempre os casaizinhos no inverno, né, entrando naqueles lugares gostosos de tomar um chá, um chocolate junto. E eu assim, senhor, eu tô te servindo e eu sozinho. Meu chocolate que é bom nada. Né? Agora, não é por isso que eu ia me aproveitar de qualquer outra pessoa. Não está na gente. Por isso que eu digo que tem a ver com a formação do nosso caráter. Né? Agora, aí você namora e você vai cultivar esse sentimento e esse compromisso de amor. E no namoro você pode dizer, acho que não vai dar. Você tem essa liberdade. Até o noivado, apesar de que o noivado é uma promessa de casamento no Brasil, você ainda tem essa liberdade. Agora, a gente sempre fala assim, cuidado. Porque você tem que namorar e tem que terminar o namoro, ou noivar e terminar o noivado, de maneira, você tem que conduzi-lo de maneira que você honre a outra pessoa. Porque se você se casar, você tem que apresentar aquela moça, aqui é tudo homem, ou aquele rapaz, né, Beca? Né, de uma maneira que você diga assim, eu protegi a honra dessa pessoa. Feio depois que você termina o relacionamento, sair falando pelos cantos que a pessoa não prestava, que a pessoa é ruim, que a pessoa se descolacha, a pessoa diante de todo mundo. Então, e eu sinto que essa parte é feia. Agora, Major, eu tenho uma pergunta super polêmica para o senhor, e é a seguinte. É verdade que,
no Brasil existe essa cultura de os namoros ter aliança, né? Fora do Brasil, os namoros não têm aliança. Só se dá uma aliança quando a pessoa Lá na vai ficar Baixada Santista noiva. o pessoal dá aliança de coquinho. Não é verdade? Não sei. Sério? Quantos vocês já... Meu Deus. Quantas alianças eu já dei? Eles não sabem, você viu? Tá. No namoro o pessoal dá aliança de coquinho. eu né? quero Aliança de perguntar- coquinho. É, pô. Sim. Nunca viu? É, o pessoal pega aquela feita com coquinho, que o Aham. coquinho Aliança de cortado. Casca de coco. É, coquinho. Que é pouquinho. Então, por exemplo, existe... É verdade que... Para mim, culturalmente, Pesquisa aí. não. Mas eu já tenho escutado muitas pessoas que elas determinam o compromisso do relacionamento de namoro se a pessoa está usando aliança ou não. E eu acho que isso, para mim, não é certo. Porque você tem um compromisso com uma pessoa dependendo se você usa aliança ou não. Já é diferente quando você casa, né? Quando você casa, você faz um pacto entre muitas pessoas que você está casado e a aliança representa, né? Mas, quando você namora, é verdade que o nosso compromisso se define somente se a pessoa usa aliança ou não? É A aliança que- nos faz donos da outra pessoa? Não Muito é obrigado. que faz dono, mas veja bem, eu acho que um dos motivos pelos quais surgiu a Aliança de Prata, que é a aliança de compromisso, é o fato de que quem vê de fora sabe que a pessoa está comprometida. Então quem usa está dizendo, eu estou comprometido. E às vezes é uma pressão da outra parte, tá? A outra parte do casal vai dizer assim, eu quero que você use para que as pessoas saibam que você, por onde circular, é uma pessoa comprometida. Aham. Pode ser algo bom, né? Eu usava sem problema nenhum a aliança de prata. Sim. E a Ruth usava, foi muito gostoso eu trocar a aliança com ela de namoro, tá? Não tem problema nenhum. O problema é quando você usa como uma pressão que o outro faz, tá certo? Agora, em outras culturas a gente sabe que não é assim. A aliança de noivado em alguns países não é uma aliança. É um anel de ouro branco com diamantes. Só pra ela. E só a mulher usa e o rapaz não usa. No entanto, apesar de ele não usar o sinal, né? Para casado é aqui, para noivo, né? Apesar dele não usar, a gente espera que ele se comporte de maneira igual à da dama, a da pessoa para quem ele ofereceu o anel. Então, esse é um detalhe. Eu não acho que seja motivo, embora aconteça, de briga, de desentendimento. Eu acho que é um detalhe cultural. Por exemplo, no Brasil, pessoas usam uma aliança feita de material preto. É um anel preto. Esse daqui não é ele simboliza uma promessa de não se esquecer dos pobres. Que os mais humildes têm o mesmo direito de serem felizes como qualquer outra pessoa. Então, não significa namoro, não significa noivado, nada disso. É um lembrete de compromisso com as pessoas em situação mais carente naquelas circunstâncias da vida. Né? Então, alguns desses símbolos que se usam no dedo são só isso. Outro dia eu fui numa loja e perguntei, você pertence à seita tal? E é de uma seita mesmo. Né? Aí a pessoa falou, você reconheceu o brasão? Reconheci o brasão. Então tem mais do que um tipo de aliança. Assim, a gente foi pro casamento lá dos rabinos, voltou pro noivado, falou do crush, diferenciou o crush, a paixão e o amor. E no meio desse caminho tem o tal do ficar, de dar aquele beijinho, né? De fazer aquela coisa, né? Viu mesmo? Escolhido do cinema, né? A pergunta é a seguinte, Major, assim, vamos lá. Digamos que, não, mas a gente tá ficando pra saber se o namoro vai dar certo. Tem gente que usa esse argumento. Tem gente que diz, não, mas olha, Mas ela beija bem. então, pra saber se beija bem, né? Se vai combinar e tal. Então, dá uns beijinhos. Tô Sem lascada, beijando meu compromisso, namorado né? só um ano depois. Ok, não é, porque é. Olha, eu volto Como é àquela que fica fala isso? anterior, tá? Você, quando trata com outra pessoa, tem que proteger a honra da outra pessoa, não só a sua. Então,
quando você, por exemplo, se relaciona com alguém, você tem que pensar que enquanto você está no interesse, você está no namoro, eu não estou colocando ficar, mas você vai ver onde se encaixa o ficar, ou no noivado, você tem que levar em conta o fato de que pode ser que não dê certo. Né? Pode não dar certo o namoro, qual que é o problema? Então a gente sempre ensina, não leve dívidas depois que acabou o namoro. Ok. Quando você acabou, acabou! Não tem negócio de ficar voltando flashback, não, porque a pessoa depois namora com outro e a pessoa acha que ela não tem o direito, mas acabou. Então tem que deixar bem determinado que terminou. Isso, em termos de aconselhamento pastoral, a gente tem que fazer. Tá? Quando terminou, a gente tem que tratar que termine. Agora, quando termina, a gente também não pode ficar com dívida. Se tem coisa que você precisa pedir perdão, você tem que ir lá e pedir perdão. Tá? Se tem coisas que precisam ser resolvidas, você tem que ir lá e resolver. Não pode ficar dívida. Agora, quando você encontrar lá na frente os filhos dessa pessoa, ou o cônjuge dessa pessoa, você vai poder olhar no rosto dessa pessoa e pensar assim, ufa, não estou devendo nada. Não estou devendo nada. Então, o ficar, a resposta já vem aí. Se você já apalpou todas as partes do seu ficante, se você já beijou de todos os jeitos, se você já deitou no sofá, se você já experimentou a cama na casa da pessoa, né? Se você já foi no cinema e passou a mão por baixo de onde não devia, então eu acho que eu já respondi antes a respeito disso. Né? Imagina mais pra frente você vai encontrar os filhos dessa pessoa. Uma das coisas que existem entre nós cristãos é que nós lutamos para preservar a dignidade das outras pessoas. Não é uma das questões básicas do Exército de Salvação? Então por que não aplica com o seu irmão que está sentado do seu lado, cantando ao seu lado no culto e que um dia pode se tornar seu cônjuge? Ou cônjuge. Porque a gente pensa na dignidade das pessoas que estão lá longe, sofrendo isso, sofrendo aquilo, mas a gente não pratica a dignidade da pessoa que a gente sente uma atração, mas a gente quer encontrar um atalho moral e a gente quer pular, né? Não, além que o fato de ficar, não existe assim. Aqui a pergunta que temos diz que se quando você fica com alguém, você não tem responsabilidade emocional, é isso? Vocês não têm uma responsabilidade afetiva. Sim. Então, é um desapego natural. Eu acho que ao longo do tempo é bem difícil você não desenvolver um sentimento por alguém ou você não sair machucado depois de ficar com as pessoas, porque você vai se tornando insensível. Ou você se machuca, ou você se machuca muito emocionalmente, ou você machuca muito a outra pessoa. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que tem aí o ficar, entre o ficar e o namoro, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Que tem pessoas que querem experimentar todos, para ver com quem ficam e com quem namoram. E no fim se tornam mal vistos, Sim. Ficam queimados nas suas comunidades, Sim. Né? Porque não são vistos como pessoas sérias. Muito menos como pessoas respeituosas. Como pessoas que se dão respeito. Outras pessoas vão para o outro extremo. São tão exigentes, fulano de tal não é bom o suficiente. Fulana de tal não é boa o suficiente. Que ficam solteiros que ficam tão solteiros e frustrados porque escolheram demais. Então a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Fica pra titia, Quando, pra titia, pra tiozão, pra tiozão. Algumas pessoas vão ficar pra titio ou pra titia sem ter escolhido. E isso acontece. Pois é. Não é uma opção. Mas eu estou falando que algumas pessoas, por medo de arriscar, sim, vão tomar essa opção, sim, por medo. Sim. Elas preferem não se arriscar a receber um não.
se arriscar a ter um relacionamento que não dê certo. Ou que já se machucaram, então... Então elas se deixam, né? Então, agora, veja bem, o ficar não ajuda nada, porque o ficar esquece que a gente é um só. A Tessalonicenses, não fala primeiro aos Tessalonicenses, que Deus, o Espírito de Deus nos santifica no corpo, na alma, no espírito. Não é assim que a gente fala? Porque é uma coisa só. Assim como não dá para separar Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano não dá para você dizer, olha, usa a minha casca aqui como você quer, porque o meu espírito é de Deus. Mas a minha casca se prostitui, a minha casca se aproveita dos outros, explora os outros, na hora que está sentindo carência, vai explorar a vulnerabilidade de outros, né? Como a gente falou no começo, né? Às vezes a pessoa é líder na igreja, ele é um músico na igreja, ele está lá na frente, ele aparece, a pessoa às vezes, desculpe eu dizer aí, mas é verdade, é um pastor. Não que seja proibido alguém da igreja gostar do seu pastor, se o pastor é solteiro, se o pastor ou a pastora é desimpedida. Não é proibido. Mas quando você percebe essa nuance de que tem um jogo de poder, de influência, isso é muito complicado. Eu estou falando isso porque no dia de juventude de alguns anos atrás, alguém perguntou. Sim. E se eu ficar apaixonada, era uma menina, pelo meu pastor? Então, estou aproveitando dizendo aqui. Então, mas já vamos lá. Sabemos que a parte de ficar é bastante riscosa, emocionalmente falando, mas existe algo chamado corte. Existe um movimento que diz que todos os cristãos têm que fazer corte antes de namorar. Isso está certo? Antes de responder essa pergunta, nos responda, por favor, o que é corte? Bom, eu entendo que a corte é o preâmbulo do namoro. Agora traduz para a língua deles. Preâmbulo. Eu pensei que já era falar de triângulo. Tipo. De comer. A corte é aquele tempo em que você investe na relação com outra pessoa, né? Você se interessou, você começa a dar noção para outra pessoa de que você está interessado, você espera ela começar a corresponder e você começa a conhecer. Mas aí na corte você não sai beijando, agarrando, abraçando, você até dá a mão, mas não sai abraçando em público. E você não faz mais avanços físicos além disso. Talvez um beijinho no rosto, na testa, mas nada de se atracar, né? Nada disso. Parecendo cachorro. Nada de se beijar apaixonadamente. Então, a gente entende que isso é corte. Isso... Por quanto tempo isso funciona? Isso é lícito. Porque assim... Não, isso é lícito. É lícito. Né? Foi o meu caso. Quando eu fui pedir a minha esposa em namoro, o meu sogro, por ser de cultura diferente, não permitiu o namoro. Ele disse que eu tinha que fazer o que nós falamos na nossa cultura de um compromisso mais sério acima do nível de namoro. E eu acatei, não tive problema nenhum. Né? Então seria como se eu já fizesse a promessa de compromisso de casamento. Eu estou dizendo que é lícito, Sim. Mas veja bem, isso é só a minha experiência. Na sociedade brasileira se pratica o namoro. O namoro também é lícito. Agora, a questão é que tentar colocar em cima dos jovens cristãos a obrigatoriedade da corte, e depois da corte vai para o noivado, eu acho que é um exagero. Porque você está exigindo, você está impondo sobre uma cultura. Agora, veja bem, por outro lado, a gente tem que lembrar que há alguma coisa de validade nisso. Em que sentido? Em que muita gente chega a limites de carícias físicas e de aproximação física até antes de ficar noivo. E aí depois desmancha o namoro, porque desmanchou, mas ele avançou além do que podia
em termos de respeitar a integridade da outra pessoa. Certo, mas isso não... tá, eu tô entendendo que a corte é um relacionamento sem muitos contatos. Mais casto. Sem muitos contatos. E o namoro... E o namoro já é uma coisa assim um pouco menos formal. Não daria... E assim, a minha questão é... Hoje em dia já é difícil ter. Por mais que os pais falem, os pastores falem, existe, e isso a gente vê que é uma avalanche de mas você não fez? Eu já fiz. Já fiz o quê? Então, mas aí é que já fiz o quê? Isso. Aí, eu já tu nunca beijou? Tu é bebê? Faz tempo. Entendeu? Não, mas tu sabe o que? E assim, não teria como juntar, porque aí eu entendo que a corte, ela é benéfica, né? E o namoro sadio, ele é benéfico. Aí é que está. A questão não é o nome que você dá. Sim. É como você se comporta. É o que eu estou dizendo. Quando você começa a se interessar por pessoas para relacionamento afetivo, com 9, com 12 anos, Então, porque a coisa está ficando cada vez mais cedo, tá bom? Então, amigo. Quando você pensa, é verdade, eu não estou falando nenhuma fantasia. Né? Tá bem? Né? Então, quando a gente pensa que o bombardeio, e aí a gente tem que lembrar também que a gente, enquanto cristão, se conforma em que nossos filhos sejam expostos a qualquer mídia, quando não devia ser assim. Não, sim. Tá certo? Que nossos filhos ouçam comentários e conversas sem a gente tentar construir junto com eles algo sadio em relação às conversas que ouviram. Não estou dizendo proibir, não fala mais com o amiguinho, isso não adianta, ele vai falar. Você não pode mais ouvir, ele vai ouvir. A gente tem que tentar construir junto. Então, o que eu digo é isso, que tem toda uma parte de construção de caráter. Sim. Tá? É muito mais do que simplesmente deixar alguém abraçar ou beijar. Imagina que com 11 anos de idade algumas pessoas já fizeram tudo. Né? Então é muito mais. A gente tem que investir muito mais nessa construção do caráter, tá bom? Uhum. Assim, agora a gente chega àquele momento. O papo tava esquentando, pô, agora esse negócio não, então, tava... mas é justamente que tá esquentando que eu vou cortar. O negócio tava ficando bom. Porque nós vamos ter outros programas, e nós vamos ter um programa para falar sobre coisas ainda mais quentes. Oh, meu Deus, lá vem esse homem com as coisas quentes. Ui. Então, assim, hoje a gente vai dar a oportunidade do Major Nelson fazer as palavras de encerramento, né? E para suas palavras de encerramento, Major, eu gostaria de saber, assim, qual é o padrão do namoro cristão e como é que o nosso jovem que está assistindo aqui, como é que ele sabe que está namorando a pessoa certa? Então, assim, gente, a gente daqui a pouco vai se despedir, mas para vocês saberem qual que é o padrão. E esses dois aí. Qual que é o padrão ideal para você se pautar? E como é que você sabe que está no caminho certo? Agora com o Major Nelson. A regra de ouro vale aqui. Faça ao outro o que você deseja que as pessoas façam com você. Então trate a outra pessoa como você gostaria de ser tratado no namoro. E trate de uma maneira que, se não der certo, você vai poder levar na esportiva. Muita gente leva tão a sério que depois fica machucado pro resto da vida e nunca mais se levanta. Leve na esportiva. Faça com base no sentimento de que você deve honrar a pessoa, você deve desfrutar daquilo lá, porque é tão gostoso ter outra pessoa ao seu lado, e você deve preparar essa pessoa para o casamento, seja seu, se der certo, ou com uma outra pessoa, de maneira que você diga para outra pessoa: honrei a pessoa com quem você vai se casar hoje. A questão do namoro, se vai dar certo ou não, isso aí dá outro programa, é melhor a gente deixar pra... O futuro só pertence a Deus, meu filho. Ou seja, Major Nelson, você já se convidou para a próxima temporada. Já entendi, ó. O senhor participou da primeira, da segunda e já está convidado para a terceira.
Major Nelson, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Tenho certeza que a galerinha curtiu. Mas agora é hora da gente dizer tchau. Então, Matheus. Até a próxima, pessoal. Tiozão Pedro. Beleza, até a próxima. Becky. Sempre um prazer, chicos. Não esqueçam de comentar aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, nos seguir em todas as nossas redes sociais. Temos muito conteúdo para vocês cada semana. E é isso. Major Nelson. Olha, não se esqueçam de que a máscara está disponível. Olha, dá pra ver daí? Legendário pegou primeiro. Ó, merchan. Agora, eu sou da velha geração, eu sou do milênio passado. E eu espero que, apesar da minha linguagem, o meu modo de falar, o que a gente falou aqui seja útil para vocês. Saibam que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a nova geração. Amamos vocês, temos muito carinho com vocês. E não enxerguem Deus como alguém que tira o nosso prazer. Ele é alguém que planejou o melhor. E uma vida que desabroche e que frutifique na sua plenitude, tá bem? Em todas as coisas. É isso aí. Pessoal, o Salmoscast vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e fiquem com Deus.